Esposa traidora disse que eram só mensagens de flerte, até eu encontrar fotos no hotel, mensagens picantes e ela me chamando de beta pelas costas. Então eu fui embora e levei tudo. Parte 1. A calma antes da tempestade. Oi, Reddit. Fico só observando aqui há anos. Nunca pensei que fosse postar. Mas aqui estou, me sentindo vazio, digitando isso com as mãos tremendo e um nó no estômago. Eu, 34M, sou casado com minha esposa, 32F, há 6 anos, estamos juntos há 8. Nos conhecemos na faculdade, namoramos por alguns anos, fomos morar juntos e depois casamos quando tudo parecia estável. Ela era do tipo inteligente, prática, com a língua afiada, mas eu gostava disso nela. Achei que ela me mantinha com os pés no chão. Nosso relacionamento teve seus altos e baixos normais, mas nada que eu chamaria de ruim. Às vezes discutíamos, geralmente quando eu trabalhava até tarde ou quando ela achava que eu não era ambicioso o suficiente, mas eu atribuía isso ao estresse. Trabalho com Ti, ela é do marketing. E não temos filhos, graças a Deus. Mas ultimamente as coisas começaram a parecer estranhas. Ela ficou distante. Fria. Sempre no celular, mais do que o normal. Antes, deixava o aparelho largado pela casa, agora ele ficava grudado na mão como um salva-vidas. Se ele vibrava perto de mim, ela virava a tela para baixo no reflexo. Quando eu perguntava com quem ela estava falando, ela só revirava os olhos e dizia: "Você não precisa saber de tudo o que eu faço, controlador." O que era estranho, porque eu não sou, ou pelo menos, achava que não era. Ela também começou a sair mais. Supostamente com colegas de trabalho, jantares de equipe ou reuniões tarde da noite. Voltava cheirando a um perfume que não era o dela. Eu sei como isso soa, talvez eu estivesse sendo paranoico. Era isso que eu continuava dizendo a mim mesmo. Mas não conseguia tirar da cabeça a sensação de que algo estava errado. Comentei uma vez com um amigo, só por alto, e ele riu, disse que eu estava sendo inseguro. Que das mulheres também têm a própria vida. Então tentei deixar pra lá. Grande erro. Parte 2. A suspeita começa a surgir. É estranho como seu instinto sabe das coisas antes do seu cérebro acompanhar. Os sinais estavam todos ali, mas eu continuava ignorando porque a ideia de ela estar me traindo parecia tão fora do caráter dela, ou talvez eu só não quisesse admitir que casei com alguém capaz disso. De qualquer forma, as coisas começaram a ficar mais esquisitas. Ela começou a se arrumar mais, não daquele jeito de estou fazendo isso por mim mesma, mas de um jeito que não combinava com o que ela dizia que ia fazer. Saltos altos para só tomar um drink com as meninas. Maquiagem completa para uma passada rápida na Target. Esse tipo de coisa. Uma noite eu perguntei se podia ir com ela a um desses tais happy hours do trabalho, só tentando fazer parte da vida dela, né? Ela ficou super na defensiva. Disse que era só para colegas de trabalho e que eu não ia entender e que eu estragaria o clima. Deixei quieto, mas cara, foi a primeira vez que realmente senti que algo estava sendo escondido de mim. Depois vieram as mentiras. Coisas pequenas, no começo. Como dizer que foi jantar com colegas de trabalho, mas voltar com embalagens de comida de um lugar do outro lado da cidade. Ou dizer que estava com a amiga M, mas no dia seguinte eu encontrei a M no supermercado e ela não fazia ideia do que eu estava falando. Quando confrontei minha esposa sobre isso, ela disse que a M devia ter esquecido e começou um discurso sobre como eu nunca confio nela e como é exaustivo ser interrogada o tempo todo. Ela virou o jogo de um jeito que eu acabei pedindo desculpas. Gaslighting clássico, percebo agora. Na época, achei que eu estava ficando louco. Mas a verdade tem um jeito curioso de se revelar quando você menos espera. Parte 3. O acidente que mudou tudo. Foi aí que o universo decidiu parar de ser sutil. Cerca de 3 semanas atrás, ela esqueceu o celular em casa. Totalmente por acidente. Acho que estava com pressa ou distraída, mas de qualquer forma, deixou o aparelho no balcão da cozinha quando saiu para um brunch com colegas de trabalho. Fiquei olhando para ele por uns bons 10 minutos. Nunca fui do tipo que bisbilhota.
Nunca mesmo. Mas aquele celular tinha virado como uma espécie de orbe brilhante de mistério, e eu sabia, lá no fundo, que se eu olhasse, não ia gostar do que encontrasse. Ainda assim, cedi. A curiosidade e aquela sensação insistente no estômago venceram. Primeiro, as mensagens dela estavam todas apagadas, tipo, literalmente só tinha conversa com a mãe e 2 colegas de trabalho. Isso foi estranho. Ela costumava me mandar mensagem o tempo todo no começo do namoro. Agora? Parecia um deserto estéril. Mas aí eu abri o Instagram. Ela não tinha saído da conta. Demais, tantas demais. Tinha um cara, o nome salvo era James Serpente, e o histórico de conversa deles era nojento. Tipo, sexting completo, falando de hotéis, encontros escondidos, rindo de mim. Prints das minhas mensagens. Ela me chamando de carente. Ele me chamando de beta. Eu realmente tive que parar de ler em um momento porque achei que ia vomitar. Uma mensagem doeu mais que as outras. Não vejo a hora de sair dessa casa e não ter mais que fingir. Ele é tão tapado. Cara sorrindo com lágrimas de alegria. Tapado. Essa palavra ficou ecoando. Porque eu tinha sido mesmo. Completamente tapado. Confiando. Ingênuo. Larguei o celular e simplesmente fiquei ali, sentado no chão da cozinha, como um marido rejeitado de seriado, me perguntando há quanto tempo aquilo vinha acontecendo, e quanto do meu casamento tinha sido uma farsa. Ela voltou 1 hora depois, cantarolando, segurando um copo de mimosa para a viagem. E eu só fiquei olhando para ela, com o celular na mão. Parte 4. Não é o que você está pensando. Ela entra pela porta como se fosse mais um domingo qualquer. Eu estou sentado à mesa da cozinha, com o celular dela na minha frente, aberto como uma arma carregada. Ela para no meio do passo ao ver a cena, e o sorriso dela desaparece tão rápido que chega a ser cômico. O que você está fazendo? Ela pergunta, já na defensiva. Não digo nada de imediato. Apenas olho direto nos olhos dela e pergunto, quem é o James? O rosto dela muda. E não de um jeito culpado, como quem foi pego em flagrante. Não, é daquele jeito ofendido. Como se eu tivesse feito algo errado. Como se eu tivesse invadido a privacidade sagrada dela. Ela vem furiosa, tenta pegar o celular, mas eu afasto. Digo que vi as mensagens. Todas elas. O tom dela muda na hora, de defensiva para desdenhosa. Não é o que você está pensando, ela diz, cruzando os braços. Eu ri. De verdade. Em voz alta. Porque o que isso poderia significar? Não é o que você está pensando? Moça, eu vi você dizendo que está cansada de fingir um casamento comigo. Vi você marcando encontro com esse cara num hotel no centro. Ela revira os olhos e diz, tá bom. A gente flerta. Não é como se a gente tivesse dormido junto. Voltaremos a essa mentira depois. E aí ela faz o que todo traidor sabe fazer bem, inverte o jogo. Você tem estado tão distante ultimamente. Trabalha o tempo todo. Nem percebe quando eu mudo o cabelo. O James pelo menos me escuta. Talvez se você prestasse atenção, eu não precisasse conversar com outra pessoa. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela me trai, e de alguma forma o problema sou eu? Fiquei ali, em choque. Ela andava de um lado para o outro, falando como se estivesse num monólogo dramático sobre como se sentia presa, e como eu não a desafiava mais, e como o James fazia ela se sentir viva. Viva! Então, aparentemente, trair o cônjuge virou parte da rotina de bem-estar agora. Ela finalmente parou e disse, eu não queria que você descobrisse assim. Mas talvez seja melhor assim. Como se isso fosse suavizar o golpe. Parte 5. Rachaduras na fundação. Depois daquela conversa, se é que dá para chamar assim, senti como se o chão sob meus pés tivesse se aberto completamente. Tudo o que eu achava que sabia sobre meu casamento, sobre ela, foi destruído. Ela não chorou. Não pediu desculpas. Nem um pingo de arrependimento verdadeiro. Só aquela atitude fria, distante,
como se já tivesse saído da relação mentalmente. Disse que lamentava ter acontecido dessa forma e ainda teve a audácia de perguntar se eu precisava de um tempo. Eu nem sabia como responder. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei sentado na beirada da cama enquanto ela dormia no sofá, escolha dela, não minha, e minha mente passou cada momento do nosso relacionamento de trás para frente, como se eu estivesse tentando identificar o segundo exato em que tudo começou a dar errado. Foram as noites trabalhando até tarde? As viagens a trabalho? A vez que esqueci nosso aniversário no ano passado? Foi por eu ser entediante ou acomodado, os insultos preferidos dela quando estava se sentindo afiada? Mas o fato é, eu dei tudo para ela. Eu cozinhava, limpava, trabalhava em tempo integral, comprava flores sem motivo, sempre lembrava das pequenas coisas que ela gostava. Não fui perfeito, claro, mas eu estava lá. Presente. E, mesmo assim, não foi o suficiente. Fiquei pensando, há quanto tempo ela já tinha desistido? Quantos jantares tivemos enquanto ela mandava mensagem para ele escondido debaixo da mesa? Quantos desses eventos de equipe foram, na verdade, noites de hotel? Essa foi a parte que mais me destruiu, não só a traição, mas perceber que ela vinha mentindo na minha cara enquanto eu lutava para manter nossa vida de pé. Meu coração não estava apenas partido, parecia que tinha sido pisoteado e jogado pela janela. Parte 6. Até onde vai a toca do coelho? Na manhã seguinte, eu não conseguia simplesmente ficar sentado com as poucas coisas que já sabia. Eu precisava cavar mais fundo. Não porque quisesse me torturar, embora tenha sido exatamente isso que acabou acontecendo, mas porque eu precisava entender. Precisava saber até onde aquilo tinha ido. Então comecei a vasculhar tudo o que pude. E-mails, redes sociais, extratos bancários. E cara, quando puxei aquela ponta do fio, o novelo todo desmoronou. Ela vinha se encontrando com aquele cara, James, a cobra, há pelo menos 4 meses. Hotéis, bares, até um retiro de trabalho no fim de semana que na verdade foi uma viagem ao litoral com ele. Encontrei uma cobrança de um dia de spa naquele lugar que ela jurou ter ganhado num sorteio do trabalho. Mentira. Achei um recibo de Uber que a pegou bem longe do escritório numa noite em que disse que ia ficar até tarde. Outra mentira. Achei até um backup antigo do celular dela na nossa conta compartilhada do iCloud, erro de principiante da parte dela, e lá estava, fotos. Ela de roupão de hotel. Ela beijando ele num lugar que parecia ser uma garagem. Ela mandando selfies no espelho para ele enquanto eu estava dentro de casa, no cômodo ao lado. Era como um videoclipe dos maiores hits da traição. Mas o pior? Ela zombava de mim nas mensagens. Esse idiota acha que eu tô na yoga. Ele acabou de fazer jantar para mim. Cara sorrindo com lágrimas de alegria, tive que me segurar para não rir. Falei que estava cansada, lol. Enquanto isso, vou poupar você do resto. Cada print era uma facada. Cada mentira revelava uma versão dela que eu nem reconhecia. Ela não estava só me traindo, ela estava florescendo na mentira. Se divertindo com isso. Rindo de mim como se eu fosse um personagem bobo de comédia. E o que tornava tudo ainda pior é que eu a amava. Completamente. Inteiramente. Nunca traí. Nunca sequer olhei para outra mulher. Enquanto isso, ela tratava a nossa vida como uma fantasia que vestia entre uma aventura e outra. Me senti usado. Descartado. Como o cara estável que ela mantinha por perto enquanto ia viver a vida de verdade dela. Parte 7. Dessa vez, ela não conseguiu escapar com mentiras. Na noite seguinte, esperei ela chegar em casa. Eu tinha os prints impressos. Cópias físicas, mesmo. Eu sei, poderia só ter mostrado no celular ou no notebook, mas eu queria que ela sentisse aquilo, o peso de cada mentira nas próprias mãos. Ela entrou em casa toda casual, como se não tivesse acabado de detonar nosso casamento 2 dias antes. Falei que precisávamos conversar. Ela suspirou, como se eu estivesse atrapalhando a rotina dela, e se jogou no sofá. Foi aí que deixei a pasta com os prints em cima da mesa de centro.
Ela nem chegou a pegar de imediato. Só ficou encarando como se fossem radioativos. Falei que tinha visto tudo. As fotos. As mensagens. Os comprovantes. Tudo. Chega de joguinhos, chega de foi só um flerte. Era hora de encarar a verdade. A primeira reação dela? Ela riu. Uma risadinha curta, presunçosa, como quem foi flagrada roubando um biscoito antes do jantar e achou que eu estava exagerando. Meu Deus, ela disse. Você virou ex-psicopata mesmo. Foi nesse momento que eu soube, não havia mais nada para salvar. Sem arrependimento. Sem vergonha. Sem desespero. Ela não tentou se explicar, nem chorar, nem implorar. Só deu de ombros e disse, bom, acho que o gato saiu do saco. Aí começou a minimizar tudo. Dizia coisas como: não era sério. Você estava me entediando, eu precisava de emoção. Ele me fazia sentir com 20 anos de novo. Não é que eu não te ame, eu só precisava de variedade. Variedade. Ela falou do nosso casamento como se fosse um serviço de streaming que ela enjoou de maratonar. Como se eu fosse uma assinatura prestes a ser cancelada, a menos que eu adicionasse novos recursos. Teve um momento em que ela ainda disse, você está sendo muito dramático. Todo mundo trai. Foi quando me levantei, fui até o quarto, peguei uma mochila e comecei a arrumar minhas coisas. Não gritei. Não xinguei. Não chorei. Só disse, você quebrou algo que não dá para consertar. Acabou. Ela me observou como se não acreditasse que eu realmente fosse embora. Parte 8. Ir embora, mesmo quando dói como o inferno. Arrumar aquela mochila parecia surreal. Eu não estava pegando coisas para uma viagem de férias ou saindo para uma viagem de trabalho, eu estava deixando a minha própria casa, a vida que construí com alguém que achei que estaria ao meu lado até o fim. Cada camisa que eu dobrava parecia um velório. Ela veio atrás de mim pelo corredor, de braços cruzados, sem dizer nada no começo. Só observando, como se esperasse que eu fosse me acalmar e desistir daquilo tudo. Quando fechei o zíper da mochila, ela finalmente falou. Você vai mesmo embora? Por causa disso. Por causa disso. Virei e olhei para ela, essa mulher que eu já não reconhecia mais, e disse, não é só uma coisa. É tudo. As mentiras. As risadas nas minhas costas. O jeito que você me fez sentir pequeno e idiota enquanto fingia ser outra pessoa. Eu merecia mais. Ela revirou os olhos, murmurou algo sobre como eu estava sendo emocional demais e voltou a mexer no celular. E foi isso. Nenhum fica, por favor. Nenhum eu errei. Nenhuma tentativa de salvar o casamento. Entrei no carro e fui embora. Sem plano. Só com uma urgência absurda de sair dali. Acabei indo para a casa do meu irmão, ele mora a uns 30 minutos de distância. Contei tudo para ele. Ele nem hesitou. Me deu a chave reserva, uma cerveja e um sofá para dormir. Aquela noite, fiquei sentado na sala escura, só com o zumbido baixo da geladeira e meus pensamentos acelerados. Fiquei checando o celular, esperando, talvez, alguma mensagem dela. Um texto. Uma ligação. Qualquer coisa. Nada. Ela não se importou que eu fui embora. Ou se importou, enterrou isso sob a mesma indiferença presunçosa que vinha usando como armadura. Desabei por volta das 2 da manhã. Um choro daqueles feios, pesados. Aquele tipo que vem lá do fundo do estômago, que não dá para fingir, e que você não consegue parar quando começa. Eu não estava chorando por ter perdido ela. Estava chorando por ter perdido a versão dela que eu achava que era real. A vida que eu achava que tinha. O futuro que eu pensei que estávamos construindo juntos. Esse é o tipo de luto para qual ninguém te prepara. Parte 9. Controle de danos e a reescrita da história. Os primeiros dias depois que eu fui embora foram difíceis. Como caminhar em areia movediça emocional. Tudo estava dormente, ao mesmo tempo, à flor da pele. Fiquei na casa do meu irmão, mal comi, mal dormi. Só,
existi. E então começaram as mensagens. Não dela, pelo menos, não de início, mas de amigos em comum. Gente confusa. Ei, fiquei sabendo que você e a Sarah estão dando um tempo, ou ela disse que você saiu de casa depois de uma briga? Uma briga? Eu não tinha dito nada pra ninguém ainda, mas aparentemente ela já tinha. E surpresa, já estava reescrevendo a história. Contou pras pessoas que eu era controlador. Que explodi do nada. Que a gente já estava se afastando e que ela só estava tentando se encontrar. Fez parecer que eu era um cara emocionalmente instável que largou tudo de repente porque não sabia lidar com uma fase difícil. Um amigo, que era meu amigo antes dela dominar todo o nosso círculo social, chegou a me mandar: você precisa relaxar. Relacionamentos dão trabalho. Tá sendo imaturo. Fiquei pasmo. Imaturo? Respondi com uma única foto. Um dos prints. Sem explicação. Sem raiva. Só os fatos. Ele não respondeu depois disso. Aí, finalmente, ela mandou mensagem. Uma só. Acho que a gente devia conversar como adultos. Você não pode simplesmente fugir de um casamento quando as coisas ficam difíceis. Fiquei encarando aquela mensagem por um bom tempo. Difíceis? Moça, isso não foi uma fase difícil. Você estava tendo um caso em 4K. Não respondi. Em vez disso, comecei a bloquear. Número dela. Redes sociais. Tudo. Não ia dar a ela um palco para continuar distorcendo os fatos. Finalmente percebi que ir embora era só o primeiro passo. Ficar longe e exigir força de verdade. Especialmente com ela fazendo o papel de vítima enquanto eu estava sentado nos escombros da vida que ela mesma incendiou. Parte 10. Tentando encontrar meu próprio chão de novo. Depois de bloquear ela e sumir por alguns dias, achei que ia me sentir melhor. Como se estivesse retomando o controle de alguma forma. Mas, para ser sincero, me sentia como um fantasma. Só flutuando pela vida, sem âncora. Voltei ao trabalho, tentei fingir que estava tudo normal, mas foi difícil. Ficava encarando os e-mails sem conseguir ler de verdade. Numa reunião me perguntaram se eu estava bem, e tudo o que consegui dizer foi, só cansado. O que, tecnicamente, era verdade. Cansado de tudo. As noites eram as piores. O silêncio batia mais forte quando não tinha distração. Ficava deitado no sofá-cama do meu irmão, encarando o teto, me perguntando como diabos eu fui parar ali. Entrava num ciclo mental de culpar ela, depois me culpar, e então só sentir um vazio. Terapia era algo que eu costumava achar besteira. Mas depois da terceira noite sem dormir e quase tendo ataques de pânico, marquei uma sessão numa clínica local. A terapeuta era calma, sem julgamentos. Só me perguntou o que tinha acontecido, e quando comecei a falar, não parei por quase 1 hora. Foi como tirar a rolha de uma garrafa. Percebi o quanto de mim eu tinha perdido naquele casamento, tentando manter a paz, atender às expectativas dela, consertar coisas que ela nem admitia que estavam quebradas. Eu tinha vivido tanto tempo em modo de sobrevivência que nem percebi o quão emocionalmente faminto eu estava. Também percebi que eu ainda não estava com raiva o suficiente. Não de verdade. A tristeza ainda estava lá, pesada, como uma pedra no peito. Mas debaixo dela, tinha uma brasa. Um tipo de raiva que nasce de ser enganado, manipulado, ridicularizado e descartado como um lenço de papel usado. E essa raiva? Ela estava começando a despertar. E, estranhamente, isso me fez sentir um pouco vivo de novo. Parte 11. Limites, finalmente. Na segunda semana, algo dentro de mim começou a mudar. Eu já não dormia como um zumbi no sofá, estava acordando e fazendo meu próprio café da manhã de novo. Não porque sentia fome, mas porque precisava fazer algo normal. Voltei a correr também. Nada muito longo, mas o suficiente para sentir o corpo funcionando. Ajudou mais do que eu imaginava. E então veio o inevitável, ela apareceu. Sim, simplesmente apareceu na casa do meu irmão uma noite, sem ser chamada.
Tocou a campainha como se estivesse entregando um pacote. Vi ela pelo olho mágico e todos os músculos do meu corpo travaram. Meu irmão me olhou como quem diz, quer que eu resolva isso? Mas fui eu quem abriu a porta. Ela estava com aquela cara falsa de quem quer parecer triste, o rímel perfeitamente borrado, como se tivesse se preparado para um teste de novela. Disse, a gente pode conversar, com aquela voz que antes me derretia, e por um segundo eu quase, baixei a guarda. Mas aí lembrei do Jaime Serpente. Do hotel. Do beijo na garagem. E de como ela riu de mim pelas costas. Saí, fechei a porta atrás de mim e disse, a gente não vai fazer isso. Você fez sua escolha. Ela se emocionou, lágrimas de crocodilo. Tentou girar a narrativa de novo. Disse que não queria me machucar, que sentia minha falta, que não estava pensando direito. Falei que não queria ouvir mais nenhuma mentira. Que tinha acabado. Que a única comunicação daqui pra frente seria por meio de advogados. Na real, foi blefe, a gente nem tinha começado a falar em divórcio ainda, mas cara, como foi bom dizer aquilo. Ela me chamou de frio. Só respondi, engraçado. Eu costumava ser quente. Antes de você. E então virei as costas e entrei de novo. Ela ficou parada por um instante, depois foi embora sem dizer mais nada. E assim, pela primeira vez desde que esse pesadelo começou, eu me senti no controle. Não dela. Não da situação. Mas de mim mesmo. Parte 12. Tornando real. Alguns dias depois do confronto na porta de casa, agendei uma consulta com uma advogada especializada em divórcio. Foi estranho até dizer a palavra divórcio em voz alta. Parecia que eu estava entrando numa versão da minha vida que nunca quis imaginar. Mas ali estávamos. A advogada era uma mulher direta, na casa dos 50, com aquele olhar de quem já viu todo tipo de coração partido sob o sol. Ouviu minha história sem se abalar, balançou a cabeça várias vezes, fez algumas perguntas pontuais, e então disse: Você não é o primeiro cara que ela enganou. Mas também não precisa ser o último que ela machuca. Aquilo me acertou em cheio. A gente não tinha filhos, nem empresa em comum, e a casa estava no meu nome, graças a Deus. Ela analisou os dados financeiros e disse que deveria ser uma separação limpa, salvo alguma surpresa. Perguntei o que fazer se minha esposa se recusasse a assinar. Ela sorriu e respondeu, a gente não precisa da permissão dela para ir embora. Só da assinatura para encerrar. Palavras poderosas. Saí daquele escritório com uma pasta na mão e um nó no estômago, mas também, uma estranha sensação de calma. Como se alguém finalmente tivesse me dado um mapa nesse inferno. Eu ainda não tinha saído dele, mas agora sabia para onde ir. Não contei para ela de imediato. Queria deixar tudo pronto primeiro. Mas quando contei? Quando finalmente mandei uma mensagem dizendo, você vai ser notificada essa semana. Estou seguindo em frente, a resposta veio rápido. Sério? Depois de tudo que a gente passou? Não respondi. Não devia mais minha energia a ela. Naquela noite, abri uma nova conta bancária só no meu nome. Transferi meu salário. Cancelei o Netflix compartilhado. Bloqueei ela de novo, ela já tinha começado a criar contas novas. Foi como cortar fios invisíveis que ainda me prendiam à vida dela, um por um. E a cada corte, eu me sentia mais leve. Parte 13. A máscara começa a cair. Depois que entrei com o pedido, foi como se uma represa tivesse rompido. Ela começou a aparecer por todos os lados. Não fisicamente, graças a Deus, mas online, através de amigos, até por conhecidos com quem eu não falava há anos. As mensagens variavam entre o passivo-agressivo e a manipulação descarada. Eu cometi um erro, mas você tá sendo cruel. Você disse que me amaria para sempre. Isso também foi mentira? A gente pode consertar isso. Não joga fora 8 anos. A audácia. Ela foi quem jogou tudo fora. Ela acendeu o fósforo, viu tudo pegar fogo e dançou nas cinzas. Mas dessa vez eu não caí. Enquanto isso, eu segui em frente de verdade.
Encontrei um apartamento temporário, nada luxuoso, só um quarto silencioso onde ela não estava em cada canto. Comprei um jogo novo de pratos, uma colcha nova, até uma torradeira. Coisas pequenas. Mas ajudou. Fez o espaço parecer meu. A terapia começou a deixar de ser um curativo e virou cura de verdade. Comecei a desenterrar anos de coisas que eu nem percebia que tinha enterrado, o jeito como ela minava minha confiança, me fazia sentir menos, sem nem precisar levantar a voz. Morte por 1000 cortes passivo-agressivos. Meu irmão disse que eu parecia diferente. Mais leve. Até mais alto. Aí veio a cereja do bolo. James, o amante com emoji de cobra, deu ghost nela. Não soube por ela. Um amigo em comum, que mudou de lado depois que mostrei a verdade, me contou. Aparentemente, quando o caso divertido e proibido virou consequência de verdade, James perdeu o interesse. Clássico. Ela tentou correr atrás dele. Ele ignorou. Foi aí que as mensagens para mim ficaram desesperadas. A gente pode, por favor, conversar? Eu tô tão perdida. Eu nem sei mais quem eu sou sem você. Eu estraguei tudo. Só, não me odeia, por favor. Essa última quase me pegou. Quase. Mas aí eu lembrei de como ela me olhou quando eu estava com as provas nas mãos, de como riu. De como me chamou de psicopata por me importar. E, de repente, eu não senti mais pena. Eu só senti que, acabou. Parte 14. O fim de nós. Levou mais algumas semanas, mas no fim, ela assinou os papéis do divórcio. Sem drama no tribunal. Sem negociações arrastadas. Só alguns e-mails tensos do lado dela perguntando sobre dividir os móveis, que eu deixei ela ficar com a maior parte. Eu já não ligava mais. Só queria encerrar aquilo de uma vez. E então, um dia, aconteceu. Recebi o e-mail de confirmação final da minha advogada às 9h17 de uma terça-feira. Fiquei ali parado, encarando a tela por 1 minuto inteiro, sem nem piscar. Depois, soltei o ar, não foi um suspiro de alívio cinematográfico. Só uma respiração pesada e silenciosa que eu nem sabia que estava segurando há meses. Estávamos legalmente estranhos de novo. Não comemorei. Sem champanhe, sem post no Instagram. Só fui dar uma caminhada longa, desliguei o celular e deixei-me sentir. O luto. O alívio. A confusão. O silêncio estranho na cabeça agora que o barulho tinha sumido. E sim, chorei um pouco. Não por ela, não mais. Mas pelo cara que um dia amou ela. Que tentou. Que acreditou em algo que no fim era só fumaça e espelho. Aquele cara não merecia o que aconteceu com ele. Mas ele foi embora. E isso já é alguma coisa. Naquela noite, cozinhei um jantar simples no meu pequeno apartamento, macarrão, pão de alho, uma taça de vinho tinto. Coloquei uma playlist que eu gostava antes dela zombar da minha fase indie emo. Sentei, acendi uma vela e brindei, só para mim mesmo. Não era uma vitória. Mas era a paz. E isso, já era o suficiente. Parte 15. O que aprendi, e o que eu diria para quem está passando por isso. Então é isso, essa é a minha história. Ainda parece surreal às vezes. Como se eu estivesse vivendo uma vida, e alguém puxasse o tapete e me entregasse um roteiro completamente diferente. Mas aqui está o que aprendi. Seu instinto geralmente está certo. Se algo parece errado, não ignore. Não se convença de que está louco só porque alguém em quem você confia diz que você está. Esse desconforto silencioso no peito? É sua intuição tentando salvar sua sanidade. Pessoas que amam você não zombam de você pelas costas. Elas não traem você e depois jogam a culpa em você. Elas não riem na sua cara enquanto mentem. O amor não é perfeito, mas também não é cruel. Se alguém mostra que não respeita você, acredite nessa pessoa. Sair é difícil, mas ficar em uma mentira é pior. A parte mais assustadora foi o primeiro passo para fora da porta. Depois disso, cada movimento me levou de volta para mim mesmo.
Eu não perdi apenas ela, eu me encontrei novamente. Proteja sua paz como se fosse sagrada. Porque ela é. Eu não percebia o quanto de caos havia normalizado. As mudanças de humor. O controle. Os passos em ovos. Agora que minha vida está tranquila, finalmente entendo o que significa ter paz de verdade, e nunca mais aceitarei menos que isso. A cura não é linear. Alguns dias ainda são difíceis. Algumas lembranças me pegam de surpresa e me atingem como um soco. Mas a diferença agora? Eu as deixo vir. Eu as sinto. Então as deixo ir. Não estou mais reprimindo nada. Se você está lendo isso e está onde eu estava, confuso, machucado, duvidando de si mesmo, deixe-me ser a voz que eu gostaria de ter ouvido. Você não está louco. Você não é fraco. Você não está exagerando. Você está despertando. Você está enxergando com clareza. E você merece algo melhor. Mesmo que doa como um inferno, mesmo que pareça que seu mundo está acabando, confie em mim, ele está apenas começando. Obrigado por ler. De verdade. Se ao menos uma pessoa se sentir menos sozinha por causa disso, então valeu a pena escrever. Fique firme. Você consegue. Um cara que finalmente foi embora.